Aqui a gente já vai apresentar alguns dados. Vamos falar um pouco antes da gente mergulhar nessa coisa da inteligência artificial e de analytics e tudo mais. Eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês, também, igual a gente falou de manhã, que são informações provenientes de eventos internacionais do varejo e que a gente está trazendo aqui para conhecimento de todo mundo, né? Aqui a Pricewaterhouse falou o seguinte: o novo sentido do sucesso para o varejo e para o consumo, né? Qual foi o tema da pesquisa que eles adotaram? Então a gente está vendo aqui que o resultado, eles falaram com varejistas, né? Para ver o que mais que os varejistas tinham de interesse, ou o que eles estavam, qual era a visão deles de mudanças necessárias e tal. Então 77% aí dos dirigentes de varejo estão preocupados com mudança no comportamento e gasto dos próprios consumidores. 50% desses executivos afirmam que pretendem fazer as mudanças na forma de gerenciar a marca, marketing e comunicação para atender a demanda das expectativas dos stakeholders, que são os investidores da empresa, né? A inteligência artificial, junto com a Analytics, é a habilidade de utilizar dados e raciocínio sistemático para uma tomada de decisão mais eficiente e que possibilitou, então, que o varejo conhecesse de fato o seu consumidor. Também permitiu que os lojistas estivessem mais perto da sua clientela em forma de produtos e campanhas personalizadas. Então, a gente nunca teve na história humana tanta oportunidade de conhecer o nosso cliente, ou o nosso prospect, que ainda não é um cliente, como a gente tem hoje. A gente nunca teve tanta possibilidade, né? Isso é uma coisa que realmente nós estamos aí com uma oportunidade muito grande aí para a gente poder ser mais assertivo no que a gente investe em campanha de comunicação. Mais uma palavrinha aí para o dicionário da sopa de letrinhas aí do inglês. O Deep Retail, ou o varejo inteligente, ou varejo profundo, né? Ao pé da letra seria varejo profundo, mas traduzindo aí para o português seria um varejo inteligente. Então, ser inteligente, né? Será que o seu varejo é inteligente hoje? Né? Varejo inteligente é aquele que, mais do que coletar dados, trabalha de forma eficiente com eles. Então, não basta você ter um investimento de falar assim, não, eu tenho um funcionário que todo evento de negócio, eu tenho uma menina que vai lá e ela digita tudo na planilha. Não, eu tenho uma pessoa que vai lá e coleta todos os cartões e guarda na gaveta. E depois você gostaria que você me dissesse o que é que você faz com esses dados. Se você não tem uma estratégia definida para isso, né? Então, um dos gigantes aqui do varejo, né? O exemplo, Alibaba e Amazon, né? Traça toda a sua estratégia em cima da expansão em cima de dados. Isso, o sucesso de todo mundo que está aí no e-commerce, que está na internet, etc., é porque existe uma estrutura muito grande, muito bem formada em relação a esse tipo de coisa. Lá na sede do Google tem essa frase, Data beats opinion, que quer dizer que, né, não tem mais esse negócio do achismo, o que ele acha, que você está numa reunião, fulano, olha, eu acho que não sei o quê. Aí chega alguém com uma estatística, com dados, olha, baseado nisso daqui, é melhor a gente fazer assim, assim, assado. Então essa pessoa que tem dados é uma pessoa que gera o quê? Credibilidade, né? Aquele que não tem dados e vai ficar achando alguma coisa, é alguém que não vai gerar essa credibilidade, tá? Então, novamente aqui o termo em inglês, né, já falei, se aprofunda nos detalhes de informação sobre o que você precisa saber do perfil do comportamento do seu cliente e para você direcionar suas estratégias, né?
Aqui mais uma palavrinha interessante, o ROI, Retail Operational Excellence, excelência operacional no varejo. Então, assim, tecnologia, né? Mais eficiência, otimizando processos, com redução de custos, melhorando a experiência do que nós falamos de manhã, a experiência do consumidor na loja, é o que vai gerar mais vendas, né? Isso daqui, então, de novo, outra fonte, outras informações, né? E que depois, quando a gente estuda aqui, junta tudo aqui nesse material, a gente sempre vê a mesma palavrinha. Impactar a experiência que o consumidor vai vivenciar na sua loja, né? Para gerar mais vendas. O Eduardo Terra é um dos dirigentes lá da SBVC, que é a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Para quem não conhece, é interessante procurar. É a tecnologia invisível, mas que transforma o negócio e dá resultado. Por isso, a excelência operacional é um ponto-chave para qualquer transformação digital, né? Então, essa excelência operacional é um pouco do que a gente falou também anteriormente, em questão da visão do líder, né? Se o líder da sua empresa não tiver essa cultura de se transformar junto com isso, e não tiver essa visão para mudar, aí todo o resto vai ficar muito difícil. Aqui também a gente traz alguns dados também da SBVC, falando claramente aí da transformação digital, e aqui eles fizeram uma pesquisa com lojistas, varejistas, né? Então, que também traz aqui alguns dados, né? As principais áreas de investimento dos varejistas vêm sendo isso daqui, ó. CRM, tecnologia, aplicativos, omnichannel, treinamento, e-commerce, operações de marketing, tá? Então, isso daqui é o resultado do que eles estão falando aí, que veio demais, quando perguntaram lá para os varejistas, em que você está investindo mais, né? Então, aí eles responderam isso. Aqui você vê que 71% dos entrevistados já possuem um e-commerce. Só que também, assim, também, o que eu falei de manhã, né, essa coisa do e-commerce e essa pesquisa aqui que eles fizeram, eles estão falando com um percentual do mercado que são os grandões, né, que são os grandes varejistas, as grandes lojas de departamento, e que, assim, quando a gente fala estatisticamente, a gente não está abrangendo, né, toda a população aí de varejos que a gente está falando. Que mais? A outra referência importante aqui para vocês é que, em média, 0,42% do faturamento bruto que é investido nas ações aí de marketing, transformação digital. E, na verdade, isso também difere um pouco, isso muda um pouco quando a gente fala do tamanho da empresa, né, gente? Então, quando é uma empresa gigantesca, que nem a referência deles aqui, 0,42%, você fala, nossa, mas 0,42% é muito pouco, né? Mas para faturamentos gigantescos, isso é um número expressivo. Para empresas menores, né, normalmente assim, se calcula entre 3% a 5%, 6% do seu faturamento bruto para investir em ações de marketing, tá? E os gigantescos, aí, os grandões, imagina só, se eles fossem investir 5% do faturamento deles, Ave Maria, é muita grana, tá? Então, resumindo aqui, o que é isso, né? Eles estão dando prioridade, então, para focar os investimentos nessas atividades, que é o resultado, né, da pesquisa do que eles estão falando, e transformação digital é prioridade na empresa e faz parte do desenvolvimento dos planos estratégicos, né, que aparece lá com 54%, que é o dado mais relevante. Aqui a gente vai falar um pouquinho também de resultados de estudos que também mostram, também foram entrevistados varejistas, só que aqui, lá nos Estados Unidos, né, o dado que eu falei agora anteriormente é do varejo aqui do Brasil, e esse aqui é um resultado também da feira lá de Nova York, que é a NRF, a feira lá do varejo, que para quem não conhece,
é uma feira muito tradicional e muito importante. Então aqui eles estão falando que qual que é a prioridade, né? Os 4 atributos de maior relevância para os empresários varejistas. Maior importância, em primeiro lugar, aparece o crescimento de faturamento, em seguida, o aprimoramento da experiência do cliente, e em terceiro, melhorar os produtos e as características. E por último, aparece reduzir os custos. Claro que os números são bem similares, né? Então o peso é mais ou menos igual para todos, mas são os atributos que aparecem aqui como importantes aí no ponto de vista dos varejistas americanos. Depois aqui a gente tem também um dado importante que traz o contraponto sobre essa coisa da tecnologia, né? Então aqui eles entrevistaram os compradores das lojas para saber assim, o que você faz dentro da loja, quando você entra na loja, o que você gosta de compartilhar informação, o que você não gosta, né? E aqui a gente pode ver um dado importante, né, que é esse contraponto, que muita gente não se sente à vontade de dar informação. Nós não gostamos de preencher pesquisa, de dar informação. Né? Quando alguém vira para você assim, você não quer preencher um cadastro? Aí você fala, ai não, obrigada. Né? Ninguém tem saco nesse negócio de preencher coisa, pesquisa e cadastro. Né? Então isso é um contraponto muito grande aqui que a gente está levantando, porque olha que interessante aqui, né? Quando perguntaram aqui para as pessoas, quando você está... quais as informações que você gostaria de compartilhar ou não, né? Aí as pessoas falaram assim, eu gosto de saber, né, informações sobre os meus hobbies, eu gosto de ter informação sobre descontos. Lá nos Estados Unidos tem muito essa coisa de cupom, né? Você recebe o cupom, então você ganha desconto nas coisas e tal. Então, assim, apareceu aqui, né? Hobbies, eu gosto que me acerta quando... sabe que cor que eu gosto dos produtos. Eu gosto de você saber da minha compra, etc., da minha localização. Mas você tem aqui esses 17% que grita, né, no gráfico aqui, que são as pessoas que falaram que não querem dar informação alguma. Né? E que isso é um fato. Né? As pessoas elas não sentem muita vontade de dar informação. Então, o ponto que eu quero chegar aqui é que essa percepção desse negócio da inteligência artificial e tal, que a gente ainda não tem muito bem na cabeça como é que é, isso é uma tendência que vai acontecer cada vez mais. A gente vai perceber cada vez menos que aquela loja ou aquele estabelecimento está pedindo os nossos dados, porque ela já vai ter os nossos dados automaticamente. Porque quando você clica numa coisa na rede social e etc e tal, então tem um monte de gente acompanhando isso, né? E cada vez menos a gente vai precisar ficar respondendo pergunta, questionário, pesquisa e tudo mais. Aqui foi perguntado, né, para os compradores, o que eles fazem dentro da loja? Perdão, já é o outro. Foi perguntado para eles aqui, o que eles fazem dentro da loja? Então, esse estudo mostra que cada vez mais, com a oportunidade de comparar os preços, né, o pessoal, dentro da loja, ele fica comparando o preço com o celular na mão. Né? O pessoal entra com o celular na mão dentro da loja e a coisa principal aqui é comparar o preço. Também temos muito mais oportunidade de procurar informações de produtos, ler, rever informações, procurar por cupons de desconto, checar a disponibilidade de produto, localizar a loja mais próxima, o horário de funcionamento, que antes não tinha isso. Né? Tudo isso são as transformações novas que a gente está tendo. E o que gostamos mais, o que estamos mais ouvindo dos varejistas sobre o que eles pensam do futuro? Então aqui eles falaram, né, dessa coisa de robo-buyers, né, robo-planners. Então isso tudo aqui já entra mais no termo mais técnico, né? Mas são os elementos da inteligência artificial, aqui já com essa visão de gerenciamento mais saudável do negócio. Sofisticação e aprimoramento contra fraudes, que é o que apareceu ali também. Pedidos falsos, evitando cada vez mais a inadimplência. Automação de imagens e descrição de produtos, utilizando ferramentas de realidade aumentada.
virtual, entre outras. Previsão para produtos novos, algoritmos para precificação dinâmica, otimização de rota para retirada de mercadoria do armazém, implementação de chats, ou de chats, né, como a gente fala aqui no Brasil, chats inteligentes, com atendimento 24 horas, dos chamados Smarter Chatbots, e discurso preparado para produtos demandados nas lojas, reclamação e outras questões. Então, isso daqui é o que apareceu de resultado na pesquisa e que os varejistas estão considerando cada vez mais. Aqui a gente está vendo que, na verdade, os consumidores eles conhecem mais o termo realidade virtual do que realidade aumentada. Poucas pessoas têm essa noção. Eu até estava conversando com ele aqui antes, né? Também não tinha muito essa visão da praticidade da realidade aumentada. Então lá fora também o pessoal entende mais o que é realidade virtual e menos realidade aumentada. Aqui no Brasil está aumentando bastante o número de prestadores de serviços que trabalham com isso, mas ainda são poucos profissionais que desenvolvem, né, a coisa direitinho, com confiança e tal. Há projetos mais básicos de realidade aumentada e que começam aí a partir de R$2, R$3.000, que você consegue ter R$5.000 nessa faixa. E já uma coisa de realidade virtual, né, uma coisa que vai aí a partir dos R$25, R$30.000 de investimento, para você ter uma animaçãozinha lá de alguns minutinhos. Então a conta é cara. E é sempre assim que funciona no mercado, né? Os primeiros que ousam mais são os que pagam mais por isso. Essa é uma publicação do Serasa Experience, que é muito recente, aqui também de março desse ano, e que publica também a questão aí da tendência do varejo, né? Então eles estão dizendo aqui que de 20,7 mil pontos de venda, as estatísticas, né, que eles estão vendo aqui está caindo para 5,2 mil novos estabelecimentos que vão abrir. Em contrapartida, a previsão para o comércio eletrônico é bem mais otimista. Então, é um crescimento aí projetado para 16% até o final desse ano. Então, de novo, com esses números aqui, as pessoas perguntam, nossa, mas e aí, como é que vai ficar então a loja do futuro? Vai ter ainda a loja física? Ou não vai precisar ter mais? O varejo vai acabar? A grande tendência das empresas está no investimento de um novo tipo de varejo, que engloba tecnologia, dados, inteligência artificial e os algoritmos. O novo varejo utiliza a tecnologia de dados para integrar o ambiente físico com o digital e proporcionar, então, uma boa experiência, novamente aqui, para o consumidor, desde o pré até o pós-venda, né? Então, as pessoas ainda pensam muito na hora de vender, né? A ansiedade do dono da loja, então, vamos vender. Precisa vender, né? Vira para o vendedor e fala, não precisa vender, mas alguns que são mais visionários que têm a preocupação com o pré e com o pós-venda, né? E isso é natural, né? A ansiedade de vender faz com que os visionários não sejam tão visionários assim. Com essa integração, então, é necessário conhecer muito bem a jornada de consumo do cliente. E é isso que essas redes sociais, que por trás tem toda essa inteligência artificial, que depois a gente vai falar com um pouco mais de detalhe, fazem acontecer. De acordo com o último artigo aqui da Boston Consulting Group, o Brasil é considerado um país avançado digitalmente, com um potencial enorme de crescimento, né? E apesar de apenas 3 a 5% do total das vendas do setor varejistas que está ocorrendo online, a internet ainda influencia muito mais, né? Cerca de 35% aí na realização das compras no varejo. Ou seja, as pessoas estão, sim, cada vez mais consultando muito mais o que elas vão comprar antes delas saírem de casa. Isso é um fato. Então, se elas estão consultando no tablet, na palma da mão, no telefone, no PC, que seja, você precisa ter essa visão e tudo aquilo que a gente falou anteriormente, o site, o blog, a rede social e tal, como que você está se apresentando para isso, né? Como que você está se estruturando para isso.
Com base nesse cenário, as empresas têm como principais desafios integrar e equilibrar as comunicações online e offline. Então, quando a gente fala offline, é um montão de coisa, né, gente? Do que a gente já falou, quando a gente mostrou lá aquela matriz da comunicação, um montão de atividades que a gente tem que pensar que não é só no mundo digital, né? Que é a integração com tudo isso. Aqui a gente tem alguns exemplos do que foi citado lá na Feira de Nova York, que é essa empresa Restoration Hardware e a reinvenção do ponto de venda. Então, são alguns espaços de compra lá no Canadá e nos Estados Unidos que oferecem restaurante, café, degustação de vinhos, será que tem chocolate também? Degustação de chocolates, né? E vários artigos de decoração para compra, né? A Starbucks e o valor da marca por meio do storytelling. A Starbucks criou esse espaço de 2.000 metros quadrados para ter essa experiência vivenciada pelos clientes, né? Que é o café premium, para enaltecer aí o café premium da marca, mas eles fizeram uma ambientalização para criar essa ideia da experiência. Depois a gente tem aqui um caso da Nike, que também é uma loja lá de 6 andares, né, lá em Nova York, e os clientes eles podem digitalizar as peças. Depois a gente tem um filminho aqui para mostrar para vocês, que é bem bacana. Essa informação aqui do Serasa é recente, foi publicada esse ano.